Você sabia que a Whitney Houston começou a cantar na igreja aos 7 aninhos e logo no primeiro disco já vendeu milhões? Quebrou vários recordes, preencheu várias páginas do Guinness e encheu o bolso de prêmios com esse vozeirão icônico. Hoje, aqui no nosso canal de música e psicologia, a conturbada vida da Whitney Houston, no Cada Caso, um Caos. Whitney Elizabeth Houston nasceu no dia 9 de agosto de 63 em New Jersey, nos Estados Unidos. A paixão dela pela cantoria veio de berço, por influência direta da mãe, a Cissy Houston. Ela era uma cantora de gospel, assim, faixa preta, ganhou 2 Grammys, já tinha gravado com uma galera, assim, apenas do nível da Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Elvis Presley. E não demorou, então, para que a pequena Whitney começasse a seguir os passos da mãe e com 7 aninhos entrou pro coral da igreja. Foi pegando gosto pelo soul e também pelo R&B. E a mãe, que já tinha experiência na cena, ensinou de um tudo e levou a filha para fazer umas gigs por aí como backing vocal. E em paralelo, a Whitney ia fazendo uns trabalhos de modelo, sendo inclusive uma das primeiras mulheres pretas a estampar uma capa de revista, demais, Fazia uns freelas também de backing vocal, também ia trabalhando ali nas próprias demos, até que anos depois, durante uma gig dessas assim, meio aleatórias, um figurão de uma gravadora viu a cantando e queixo caiu. Não pensou 2 vezes e pega esta quilométrica e bora assinar esse contrato. Lançou o primeiro disco em 85 com 21 aninhos e não chegou pra brincadeira, foi solando de joelho e vendeu milhões de discos, também não era pra menos, um carisma fora da curva. A Whitney trouxe todo aquele feeling e toda a potência do soul e do R&B raiz de igreja pro topo das paradas e assim como a mãe botou uns Grammys no bolso e dominou tudo que é rádio ali. Mas por incrível que pareça, isso não era nada comparado ao sucesso que veio com a sua primeira empreitada no cinema, com o hit com R maiúsculo da tela quente, o Guarda-Costas, de 92. E nem tanto pelo filme, assim, mas a antológica trilha sonora e o hit supremo, I Will Always Love You. Foi um sucesso tão absurdo que a Whitney quebrou vários recordes de venda, estampou várias páginas do Guinness Book, ficou 14 semanas em primeiro lugar nas paradas, encheu o bolso de prêmios e, claro, de muitos dinheiros. Só que no backstage a realidade era outra pegada e os problemas começaram ali na infância, No documentário Whitney de 2018, eles falam ali, que ela sofreu abuso sexual de uma prima quando ela tinha ali seus 7, 8 anos. E não contou isso pra quase ninguém, porque ela tinha vergonha e se culpava, achando que tinha feito alguma coisa errada, que ela que tinha provocado, enfim, era uma criança, Então não tem absolutamente culpa de nada. E não para por aí, não. O irmão, o Michael, contou que ela começou a usar drogas super cedo e pior por influência dele ainda, Como eles faziam tudo juntos, assim, desde pequenos, não foi diferente quando as drogas apareceram. Então ele disse que a irmã experimentou heroína com, pasme, 10 anos de idade. Já a cocaína apareceu quando a Whitney tinha 14 anos. Super nova, A Whitney mesma dizia que não teve tempo de crescer e ser uma menina normal. Tava sempre na correria e já era milionária ali com seus 22 anos. Ou seja, nem ir na padoca, tomar um pingado ela conseguia sem que um formigueiro ali de fotógrafos, vampiros e geral se formasse em volta dela. Além desse, assédio aí, a mídia dos anos 90 também pegava pesado e tava sempre tentando ali capitalizar em cima da Whitney, mais ou menos como fizeram com o Michael Jackson, que era parceiro dela e também tá por aqui. Já falei que o pai, não falei, que o John Huston também roubava dinheiro dela. Assim, show de horror. Agora, junta tudo isso, com um casamento abusivo e você vai ter ali o caldeirão da bruxaria total, Ela se casou com o Bobby Brown em 92, mesmo ano que tudo começou a ir pro downhill. Inclusive, muita gente culpa o Bobby por tudo que aconteceu com ela. Nesse relacionamento zero saudável, o consumo de drogas era diário e foi ficando mais pesado e tal. E aí, em 95, veio a primeira overdose. Das narigadas, ela evoluiu para o mesclado, misturava pasta base de cocaína nos temaki de já. Já o marido, segundo ela, que era um cara também emocionalmente abusivo e tinha inveja do sucesso dela, o que fazia, então, ela se diminuir constantemente para que ele se sentisse bem. Ela mesma disse isso. Tem mais sobre esse tema da inveja do parceiro no vídeo da Avril Lavigne. Além disso, ele já chegou a cuspir na cara dela, já bateu, saía direto pra
baguncinha aí com outras meninas, adendo com o dinheiro dela. No começo dos 2000, ela aparecia mais nos TV Fama aí da vida do que nos palcos, mas as coisas começaram a dar uma melhorada um pouco mais pra frente. Assinou o divórcio, então, com o Bob em 2007 e em 2009 lançou o super bem recebido I Look to You, que devolveu a Whitney para as paradas ali de sucesso e tal. Um ano depois, anunciou que estava sóbria, geral ficou na esperança, parecia que até que enfim, assim, né, ela ia ressurgir das cinzas e tal, mas não foi o caso, acabou escorregando e voltou para rehab em 2011 por vontade própria. É triste, assim, porque dá pra ver que ela queria mesmo seguir em frente, mas ela não conseguia. A galera próxima ali da Whitney conta que apesar de tudo isso, ela estava cheia de energia, de esperança para os trabalhos que estavam vindo, estava sóbria, se exercitando, parou de fumar, tinha música nova no bolso, estava gravando mais um filme, tava de namorado novo, enfim, tava voando assim, né? Tava bem na pegada de fazer as coisas darem certo. Foi convidada então para cantar na festa do Grammy de 2012 e chegou uma semana antes do evento em Los Angeles. O que se sabe é que ali ela deu então a sua última escorregada, né? E infelizmente essas bagunças todas aí cobraram o preço final. No dia da festa ali do Grammy, a Whitney foi encontrada morta na banheira do hotel depois de uma parada respiratória por causa, né, dessa combinação de cocaína, de remédios controlados e tal, que acabaram também piorando a doença cardíaca que ela já tinha. Foi um baque, assim, para geral, só se falava disso, mas ninguém sentiu mais do que a filha da Whitney, né, a Bobbi Kristina, que era melhor amiga e ficou, assim, inconsolável. Ela nunca arredou o pé do lado da mãe, principalmente nos momentos ruins ali. A Bobbi, que também sonhava, né, em ser cantora, assim como a mãe, como a avó, acabou, infelizmente, também sendo encontrada morta 3 anos depois, do mesmo jeito que a mãe. Bom, a Whitney teve o funeral dela na mesma igreja onde começou a cantar, fechando esse ciclo que, apesar de conturbado, deixa aí pra gente esse legado inesquecível, essa voz maravilhosa, né, com esse feeling único que ainda vai ecoar por muitas e muitas décadas. Então, um enorme viva a diva suprema Whitney Houston. Para falar sobre, vamos ver o nosso querido psicólogo junguiano, carisma em pessoa, Alexandre Vatti. Fala aí, Ale. Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Casa um Caos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre talvez a maior de todas as divas, que é a Whitney Houston. Olha só, não dá para falar apenas em um episódio dessa gigante diva que é a Whitney Houston. E o que eu quero ressaltar aqui, de muitas coisas que a Luca falou, é um aspecto que inclusive vai aparecer na história do Michael Jackson, que também está aqui no Cada Caso um Caos, confere lá, que é que seguinte aspecto, é o aspecto do adultecer. O que é o adultecer? Vocês foram ouvindo quando a Luca falou toda a trajetória da Whitney Houston, desde muito nova, uma família que já estava inserida toda na música, a mãe, ela foi acompanhando a mãe, parecida com a história do Michael, né? Inclusive a Luca fala aqui de inclusive abusos, né? Que ela acaba sofrendo também em tenra idade. Tudo isso vai configurando o que a gente chama do quê? De adultecer. A criança, ela é privada de ser criança e ela precisa virar adulta para lidar, né? Para dar conta dessa vida atribulada já de uma série de compromissos, de ter que cantar bem, de ter as performances. E aí o que a gente faz? Na psicologia junguiana a gente fala o seguinte, ó, eu pego a criança e coloco ela na minha sombra, vai pro inconsciente, e aqui eu coloco o adulto, né? Só que eu ainda sou uma criança de fato. E aí como é que eu faço para lidar com essa realidade que é muito dura? Eu preciso ter fugas, e uma das fugas, infelizmente, é a adição, né? A drogadição, e aí ela se tornou uma adicta. Então, o que é importante a gente ressaltar? Toda criança precisa ter uma vida de criança. Então é ótimo que nossos talentos eles vão se despontar desde a infância, isso é muito importante, mas nós precisamos respeitar o universo da criança. Isso é sério. Então o que ela foi fazer? Ela foi abusar das substâncias como um escape dessa realidade, que era muito dura, muito complicada. Então a droga nesse sentido entrou para ela de maneira compensatória, óbvio, dopaminérgica, como eu sempre falo aqui, para que ela tivesse um pouco de paz, um pouco de bem-estar. E nesse lugar que a droga proporcionava para ela e todas as substâncias, ela encontrou
encontrava um pouco de calma e de tranquilidade. Mas o que acontece? Obviamente, a gente passa dos limites. Então é muito importante a gente entender que a criança não pode adultecer. Claro, nós estamos falando de uma questão, né, que aconteceu e muitas vezes nós não temos esse controle. Mas se todos nós tivermos essa consciência, como a gente pode proteger e fazer com que as nossas crianças elas cresçam de fato como crianças e depois elas vão passar a ser adultas, tá bom? Galera, é isso aí. Um abraço. E valeu também aos nossos membros, Ricardo Pompeu, Juca Filho, Mana Mendonça, Eliette Bastos, José Inácio Horta, Elaine Barbosa. Vocês são todos demais, valeu muito e a gente se encontra quinta que vem, aqui no Cada Caso um Caos. Então, bora aqui, semana que vem tem mais e me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!